Salve time da Mesa Tamer, estamos aqui se unindo para falar da nova banlist. Eu, Vinícius, aí temos o nosso amigo Robson e como participante especial também o nosso amigo Hélio. A Bandai soltou essa lista aqui logo na madrugada de ontem, né, do sábado para o domingo, depois das finais do Mundial que teve lá no Japão, onde o vencedor foi o deck de Galaxy contra o Imperial. E essa lista parece que bateu a maior parte das nossas expectativas e teve algumas outras surpresas ali. A gente vai estar discutindo ela aqui agora, o que a gente acha que vai acontecer com o meta daqui pra frente e como que os decks vão lidar com esses hits aí depois aí do dia 28 de março. Então beleza, a gente vai começar aqui pela carta banida. A gente teve somente uma carta banida, temos um par de cartas banidas e daí tivemos 8 cartas restritas. A primeira carta então é o match da BT2, match roxo. Cara, eu não esperava que essa carta ia ser banida, mas o ban faz sentido, eu não discordo da Bandai nessa carta aqui. Deck roxo, se essa carta tá na sua mão, ela funciona, se essa carta vai pro seu trash, ela funciona, e você só precisa ver ela uma vez lá no deck de Purple Hybrid, então acho que faz sentido. O ban era bem opressivo e fazia o deck ligar em qualquer parte do momento da partida. O que vocês acham? Beleza. Então, essa carta ser banida, né? Eu acho que faz sentido mesmo. A gente tinha comentado no vídeo de Predict que o match ele é uma carta muito boa pro deck por alguns motivos, né? Eu acho que o motivo inicial com relação a ele ser muito forte é o fato dele ser um setter. Então, o maior counter que você tem contra o Purple Hybrid é você dar um choke de memória nele, né? Que se ele não tiver no mínimo 2 de memória, ele não começa a fazer o combo dele. E o match fazia com que ele tivesse essa memória inicial e começasse os combos de forma mais opressiva. O fato dele conseguir buscar as cartas todo turno ali também fazia com que o ciclo não parasse, e era muito forte isso. E acabou sendo uma carta que enfraqueceu bastante o deck, porque é um Tamer a menos, né? Normalmente o pessoal só rodava ele junto com o... Qual que é o nome, Vini? Me ajuda? O Koichi da BT? Acho que era BT7 ou BT8. Acho que é BT7. Perfeito. Então ele eram os únicos Tamers, agora o pessoal vai ter que se adaptar aí um pouco mais e deu uma boa enfraquecida aí no deck com essa carta. E sendo banida quer dizer que nenhuma cópia. O Purple Hybrid tem bastante possibilidade de estar rotacionando as cartas muito rápido, né? Ele tracha muita coisa. Então ele, mesmo sendo limitado a 1, se ela tivesse sido limitada, ia ajudar na busca dessas cartas aí mais fácil. Então eu acho que faz sentido essa carta ser banida. O que você acha, Hélio? Esse aí que você comentou, ó. A carta foi feita ban justamente pelo Purple Hybrid. E por ele ser um setter, você tem ele todo turno setado a 3. A ideia era, tipo, você tem ele, vai a 3, evolui, vai pra 0, evolui, bate, ele vai pro trash, a carta vai pro trash, ele volta, próximo turno você lupou de novo. Então todo turno você tem o combo e não tem counter. Exato. O cara sempre limpa a sua mesa. E você só precisa de uma cópia da carta. O primeiro Exatamente. match que você vê é o único match que você precisa. Então, exatamente. Ban justificado. Então, beleza, eu acho o próximo. Que é um bom ban mesmo. Ok, bora pro próximo pair restrito, que é a Mother e o Shoto. Esse ban já tinha que ter visto lá, já tinha que ter vindo lá ano passado, quando começou, quando essa carta tinha recém-lançado. E justificava completamente. Eu não acho que deveria ter seguido essa carta do tempo que ela seguiu. Claramente não foi feito para funcionar uma com outra e deixava essas estratégias extremamente tóxicas do deck de Black Hybrid que rodava com Mother Reaper e Shoto Kazama. Tipo, não tem como. Isso aqui não tem como. Você começa turno 3, você tem uma parede de 15 mil inafetada, é extremamente tóxica para o jogo. Acho que foi um hit certeiro da Bandai, nada a reclamar. A gente tinha conversado sobre ela no Predict também, né? Esse pair ban aí, e faz todo sentido, né? Não é uma carta que você consegue puxar aí turno sim, turno não, da sua breeding. Isso se você não usar o common aí que vai puxar uma todo turno, né?
Então, realmente é muito opressivo. O fato dela ser imune a qualquer efeito também é muito forte. E é que nem o Vini falou, né? Uma parede de 15 mil. Tem muitos decks aí que não estão relacionados a deck vermelho, que tem bônus de DP, que não conseguem passar essa margem de DP aí, né? Ele fica ali nos 12, 13 mil e não vai conseguir passar dessa parede. Então, você elimina bastante decks que poderiam estar competindo contra esse deck. A partir do momento que essa parede está lá, você não passa e acabou. E aí, que nem o Vinícius falou, tendo o Black Hybrid, ele vai controlando o jogo, fazendo a board dele, e aí ele só acaba o jogo, né? E a Bandai não quer nenhum tipo de interação que faça com que o oponente não consiga jogar, né? Então eu acho que esse pair ban aí é bem justo e deveria ter vindo desde o começo, não deveria ter demorado tanto assim. O que você acha, Hélio? Validíssimo, demorou pra vir. E é isso mesmo, se você tem uma parede de 15 mil, turno 2, não dá pra jogar contra. É muito cedo e tem deck que você já falou. 15 mil é muita coisa, tem deck que não chega a tudo isso. A ideia é passar reto, essas coisas, e carta é inafetada, nada tira ela. Então você tem que jogar contra 4, porque não é 1, é 4, não vai. É ridículo. Isso aqui, justíssimo. Muito obrigado, Bandai. Quem tava abusando disso aí, vai procurar outro deck. Então, beleza. Agora temos as nossas 8 cartas estritas. Eu acho que é mais fácil falar algumas delas aqui em dupla, né? Igual as 2 cartas aí de memória e os 2 Hybrids promo. Então acho que eu vou falar... Bom, vamos falar na ordem primeiro, né? E quando chegar ali nos Hybrids promo a gente conversa melhor com os 2 juntos. Mas vamos falar dessas cartas que geram memórias primeiro, que é a Blinding Ray e a Jack Rage. Honestamente, daqui que a gente tinha certeza que ia ser limitado era a Jack Rage, né? Tava sendo bastante abusada no deck de Purple Hybrid e como finalizador de game e permitir que o deck funcionasse ali, o loop dele. Mas a Blinding eu não esperava por um hit em específico, eu só esperava por ser igual a Jack Rage, que é uma carta custo 0 que te gera memória, né? Então, o hit dela, realmente, eu tava esperando um pouco, mas ela ter sido listada, ok, faz sentido, é consistente com a decisão da Bandai, só achei estranho a falta da Gravity Crush aqui, né? Já que banimos Jack Ride, Hammer Spark, Blinding Ray, faltou a bendita da Gravity Crush. Vamos ver se eles eventualmente mudam de ideia ou não. Novamente, Jack Ride acho que só vai irritar mesmo o Purple Hybrid no momento, que estava utilizando mais essa carta, mas agora com o match banido são 2 tiros ali no caixão do Purple Hybrid. E Blinding Ray é mais um hit pro Magna, que levou aí de revesgueio com toda certeza nessa banlist. Vai ser cada vez mais difícil ativar esse Magna. Já era um pouco mais difícil o deck rodar sem a option lá do Awakening, mas conseguiu sucesso aí recentemente. O deck tá rodando muito bem, inclusive, mas essa Blinding Ray deve dar um slow ainda mais no deck. Não vai conseguir fazer mais. Coloca o Magna, próximo turno, checa 2 vezes com o Zobagon Punch, unsuspende Omni for Game. Então, beleza. Algum de vocês tem uma coisa a adicionar aí? Com relação a essas cartas, né, a gente também tinha discutido. A Jack Rage era quase certeza que ia rodar, porque ela realmente é muito opressiva, principalmente no deck de Purple Hybrid. Obviamente, ela se enxerga em outros decks, ela é um tech legal para qualquer deck roxo que tenha um slot aí, principalmente porque ela tem o efeito da segurança de ganhar 2 de memória. Isso é muito útil para qualquer circunstância. O cara vai bater lá, dependendo da situação, vai querer manter o turno, e se ele não tiver memória suficiente, ele vai acabar tomando isso daí. Agora, Blinding Ray faz sentido, né? Ela é mais fraca do que a Jack Rage, principalmente porque ela não tem efeito de segurança, mas o fato de você conseguir abusar isso, principalmente no final do jogo, e o fato do efeito dela, né? Ela traxa uma segurança e então ganha 2 de memória, então os 2 efeitos não são mandatórios. Você pode trashar ou não, é obrigatório se você tiver segurança, mas se você não tiver, você vai só gerar a memória mesmo. E aí você ganha essa memória e continua jogando. Eu acho que ela tem mais aparência no meta hoje, principalmente pelo fato do Magna ainda ser jogável. Ela era uma das 2 formas principais de estar ativando sem checar a segurança do oponente, né? A gente tem tanto a Blinding quanto o Flammedramon promo, que fazem esse efeito. Então ele checa lá, tenta redirecionar o alvo e acaba ativando o Magna também. Agora, a gente entende que isso foi uma reinvenção do deck de Magna, né?
X porque foi retirado o Awakening e outras peças também. E a gente tem que ver como que os jogadores de Magna aí vão estar trabalhando nesses dois ou três slots a mais que eles vão ter, né? E que nem você falou, a única carta que escapou dessa leva de memória de graça foi o Gravity Crush, a vermelha. Então você ganha 2 de memória, no final do seu turno você perde 2 de memória, né? Obviamente, decks vermelhos sempre são bem agressivos, então a tendência é quando você vai usar essas cartas, não é você ter turno posterior a você usar elas. Não foi irritada, eu acredito que hoje os decks vermelhos que estão em alta não tem tanto espaço para essa carta, mas a gente tem que ver como que o meta vai estar evoluindo aí, para ver se ela vai ter usabilidade ou não, e se a Bandai mais para frente vai querer banir ela. O engraçado com relação a isso é que só faltou ela, né? Então eu acho que a Bandai poderia ter só chegado e falado assim, quer saber? Foi quase todas, vai essa também e acabou e tá tranquilão. Mas vamos esperar aí, vamos ver. Eu acho que essas duas cartas serem restritas fazem sentido e ajudam pro meta ser mais saudável. E aí, Elia? Jack Elite, como vocês comentaram, a gente já esperava, era visto bastante no Purple, mas eu acho que a Bandai provavelmente levou a Blind junto, porque ela não quer mais ver cartas que custo 0 da memória. Hoje em dia a gente já tem Memories, Trainings, coisas da vida, então a ideia é limitar todos, como a gente tinha feito com a Hammer antes. Mas, como vocês comentaram, é estranho a Gravity ter se curado, né? Beleza, ela tem o drawback de perder 2, mas normalmente você vai usar para acabar o jogo justamente pelo drawback. Então se você vê tipo 2 no turno, você vai ganhar 4 de memória, vai acabar o jogo, você não vai ter esse drawback. Então só achei estranho eles não terem levado junto. A Blind, tadinho, o Magna levou de refresqueio, né? Era a única, acho que era o principal deck que usava a carta. E tomou mais uma carta. Tava nem mais hitando, mas é isso aí. Magna, é isso aí. Não vai morrer o deck por causa disso, mas tomou... Tava quietinho lá na festa, tomou uma indireta. Mas Gravity Crush também não tá aqui. Também acho que ou talvez a Bandai vai acompanhar essa situação, ou né, ela viu que a carta era só usada para finalizar turno. Às vezes ela deixou ela seguir nesse sentido, já que essas outras cartas aí que geram memória, elas conseguiam ser utilizadas em qualquer momento do jogo, né, sem ter um super drawback, coisa assim. Mas ok, próxima carta então, Grande Senhor Mirage. Tá Ganhamos time. Muito tempo aí pedindo ban nesse cidadão, né? Rodando aí faz 2 anos nos formatos, infernizando a vida de todo mundo que já jogou contra essa bendita dessa carta. Novamente, restrict completamente justificado. A carta é uma Floodgate que não tem uma interação fácil de se lidar. Tipo, draw por effect nesse jogo aqui é muito fácil de acontecer. E ela podia acabar se tornando bem tóxica. O hit foi bem justificado. Eu acho que o deck de Mirage aqui vai dar uma decaída, vai ficar ali no baú por um tempo até vir um próximo suporte. Os decks de Galaxy vão ter que revisar, né, como é que eles vão fazer aí, daqui para frente só rodando uma dessa carta. Mas de acordo com o Mundial que teve aí, o cara tava rodando um Mirage e deu certo. Então vamos ver como é que vai ficar. Mas deck de Mirage vai dar uma descida, mas a engine de Galaxy ainda fica forte. Algum de vocês acha que Mirage ainda volta? Fica? O que vocês acham? No meta atual não tem como, né? Eu acho que o Mirage ele era muito bom até agora, né? Ele perdeu um pouco de popularidade pelos decks mais novos. Obviamente o carro do Power Creep sempre passa, uma hora ou outra vai passar. Então assim, ele tá ali no Power Creep desde a BT11, lutando forte. É o cachorro correndo atrás do carro, porque mesmo com todo o Power Creep, com todos os decks novos, ele ainda tinha relevância. Mas eu acho que tinha passado da hora, né? Eu acho que fez o que tinha que fazer, teve relevância por muito tempo e uma hora ou outra tinha que estar saindo. A hora é boa, né? Eu acho que poderia ter acontecido antes. A maioria da galera tá feliz porque, que nem você falou, dar draw por efeito é algo comum, né? A gente precisa disso pra manusear a mão, pra crescer a pool de cartas, e você simplesmente não poder fazer isso realmente é bem roubado. Então, tchau Mirage, vai com Deus.
espero que não volte tão cedo. Eu acho que demorou, mas é isso aí, tipo, é uma interação difícil de lidar, porque o jogo consiste em você dar draw pra tudo. Você precisa das cartas, você não sorteia o deck nem outros card games, então você precisa procurar no deck. Então, ele meio que trava uma geração principal do jogo e é difícil de lidar. Mas, que nem comentado, não era mais top de linha nos metas atual, mas ainda era usado na toolbox de Galaxy, principalmente. E não deve afetar muito o deck, porque tem a linha vermelha, a linha azul, dá pra usar, tem outras cartas azuis fortes. Então, veio bom, demorou um pouco, mas não sei se vai mudar muita coisa. Mas é legal que a carta foi on, finalmente. Isso aí. A gente vai ver como é que vai acontecer com a engine de Galaxy aí, se esse hit vai ser o suficiente ou não. Mas era uma carta genérica azul, né? Não tinha nenhum drawback para qualquer deck azul utilizar ela como top end, que é o que a gente estava vendo utilizar. E a carta estava rodando muito bem. Eu acho que quando essa carta começou a fugir do deck dela, de Mirage, começou a aparecer nos outros decks, já ligou o alarme ali da Bandai que alguma coisa deu muito errado. Acho que a mesma situação ali do Shoto, né, aconteceu com o Mirage. Quando eles viram que estava sendo abusado demais nos outros decks, viu que a carta realmente era um problema maior do que eles esperavam. Então, beleza. Próxima carta da lista aqui é o Sr. Fenrir-Lugamon, da BT17. Essa carta que eu não estava esperando. Eu acho que ninguém aqui de nós estava realmente esperando essa carta. A gente viu os problemas do deck ser o próprio boss, ou o Digitama, né, que era o Balmon. Mas o hit faz sentido, né? É um hit que realmente para a opressividade e a velocidade do deck de Takemi Kazushi, até porque esse cara era o que fazia toda a play. Ele ia, buscava, dava play do senhor... Isso, ele dava play no Kazuchimon, que fazia o DNA, e por você fazer o DNA, você setava sua memória ali a 3 e ganhava um de memória e continuava o turno. E bendito inherit estúpido. Então esse hit extremamente justificado. Talvez ainda quando ele aparecer vai completamente definir jogos, com toda certeza. Mas não sei se ainda os decks de Fenrir-Luga vão seguir essa mesma vibe de focar agora sempre no Takemi. Talvez eles dêem um stop, dêem uma segurada, voltem a jogar mais ali com o Old Fenrir-Luga lá da BT14. Acho que foi um hit ok, justo. Vamos ver o que vai ser do deck aí nas próximas semanas, nos próximos meses. O que vocês acham? Bem pensado, Bandai, bem pensado. Essa carta aí realmente era o que fazia a engine funcionar, né? Ele não era o elefante branco na sala pra gente. Sendo sincero, o Balmon ou o Takemi Kazuchi sempre pra mim foram problemas maiores, mas é uma forma de irritar o deck de Takemi Kazuchi, abrir um espaço pro Seekers novo, ou deixar a galera que queria jogar com o deck de Fenrir-Lugamon da BT14 em paz, né? O deck da BT14 ainda é opressivo, ainda funciona, obviamente em uma instância menor do que o do Takemi Kazuchi, mas foi um bom hit, foi um hit muito bem pensado, porque ele faz com que o deck da BT16 não seja completamente obliterado, ainda tem o Fenrir-Lugamon novo, e o deck da BT14 continue jogando, né? Então quem gosta do arquétipo do Fenrir-Lugamon consegue continuar jogando em outras instâncias de deck e ver se consegue tirar alguma coisa disso. É que nem o Vinícius falou, eu não sei se vai ter muita relevância agora. O mais opressivo dele era o fato de você ter um nível 7 bufadaço, que controla a tirada de segurança, que é muito resistente e que era muito fácil de voltar para campo. O Balmon permite a evolução, mas agora se você faz o Takemi Kazuchi, você não consegue, com outro Fenrir-Lugamon, equipar o turno e combar inteiro, né? E aí dá tempo pro oponente trabalhar. Obviamente, ele ainda assim vai deletar coisa, ainda assim vai conseguir ter um controle e um board largo, né? Com as criaturas que ele vai jogando durante o processo, mas com certeza foi um ban bem-vindo e tirou um pouco da opressividade do deck. Eu não esperava, definitivamente não. Que nem comentaram, era o Ovinho, o Balmon, ou então o Takemi Kazuchi mesmo. Mas foi muito bem-vindo, porque o deck, com certeza, o OTK do deck, né? O Takemi OTK vai desaparecer, eu acho, na minha opinião.
Porque você não roda sem essa carta, o inherit dela, você permite manter o turno. E a própria carta que dá play no Kazuchi, então você não vai mais conseguir, tipo, passar 10 pro cara, fazer o Tagmika, voltar 3, voltar 2, manter o turno e fazer o double play. Porque se você fizer tudo isso, você vai passar o turno. O seu Big Boss não tem efeito de proteção nem nada. Então o cara lida com seu bicho e acabou. Então, também é bem pensado, porque isso não vai mexer com outros decks. A versão antiga, a BT14, vai manter o normal. A versão nova tem suas plays malucas também, de limpar board, trachar a segurança do cara. Então, mexeu justamente no que estava no meta, que era o OTK. Então, bem pensado. Vamos ver como é que vai ser o futuro do deck de Venrilugamon, mas deve dar um stop aí. Não acho que as próximas estratégias vão ser tão opressivas aí agora quanto era com essa carta ainda em jogo. Então a próxima carta aí da lista é a Senhora Kuzuhamon. Tecnicamente nunca foi um problema até surgir o bendito do Talmon Loop nos últimos formatos. E igual a gente falou no último Mesa Talk, era um deck extremamente não interativo. Você colocava uma blanket de 10 mil, 15 mil de DP, às vezes no campo, e não dá pra jogar um Digimon, não dá pra jogar nenhum Digimon pra fazer alguma coisa ali no campo. Eu acreditava que o problema desse deck seria, com toda certeza, o Ruin Mode. O limite do Ruin Mode A1 resolveria parte do problema, né? E deixaria ali a Kuzuhamon ok, mas hitando a Kuzuhamon também resolve o problema do deck, porque ela é a vocês principal e era o que deixava o deck crescer no campo, né? Ele ficar bem wide e ficar loopando os Ruin Modes e, né, criando uma blank ali de 10, 15 mil de DP. O que a gente tinha pensado ali depois foi que se você irritasse o Ruin Mode e deixasse Kuzuhamon à solta, aí ela só ia utilizar outro nível 7 Yellow, que era opressivo igual, né? O pessoal tinha pensado no Shakamon, que tem a blanket de Secret Attack -1. Os novos Chaosmon também, que dá um suspend em tudo, ganha memória, enfim. O hit foi bom, não era uma vertente de deck tão legal de se jogar contra, e eu acho que tá ok ela ir embora agora. Com as cartas novas, essa carta teve um futuro não tão legal. Acho que o hit foi bem justificado. Pagou pelos pecados aí das novas cartas da Kuzuhamon. O que vocês acham? Acho que é isso aí mesmo, né? Alguma coisa tinha que ser feita com relação ao deck. Algum alvo tinha que ser irritado, talvez a Talmon, talvez a Kuzuha, né? E o Ruin Mode era um dos casos, né? Eu acho que é quem você acabou falando, Vinícius. Quando a gente irrita ele, da mesma forma que os outros decks vão se modelando aos Restricts, né? Muito possivelmente apareceria outro nível 7 opressor aí. Então, pra tristeza de quem tem o deck e pra alegria de todo o resto, a Kuzuhamon foi de base. Abraço, Kuzuha, e é isso aí. Acho que tá certo. Foi um hit pontual e assertivo da Bandai. Isso aí. Pode falar, Hélio. Legal, com certeza vai bater forte no deck. No Remote não tomou, queria também. É uma carta extremamente forte em quantidade, mas a Kuzuha mesmo já deve parar, porque... Mas eu não duvido que o povo ainda ache outras vertentes para jogar, porque dá para usar Karzernail ainda, se você quiser colocar um ovinho azul. Mas o deck é bem inconsistente, então provavelmente isso vai atrapalhar bastante. Mas provavelmente, saindo essa vertente do deck, deve ficar a Sakuya lá, o deck normal. Vamos ver, vai também top de linha, vamos ver se isso vai acontecer, fazer alguma coisa no deck. Exato. O deck de Sakuya aí agora tá muito forte nesse formato atual. Pegou o 3º lugar aí no Mundial ontem. E também um outro deck para ficar de olho. É um deck que é tão rápido quanto, joga com um top end um pouco diferente. Não roda tantos remotes assim, mas é igualmente opressivo. É bem rápido, finaliza game muito fácil e consegue trazer esses nível sets bem rápidos pro campo.
Espero com que esse limite agora diminua os preços do emote no mercado. Tô querendo comprar um faz um tempo já. Ok, então daí agora as próximas cartas foram restringidas, foram os senhores híbridos, né? Agunimon e Lobomon. Pra ser bem honesto, o Lobomon também aqui foi junto com o irmão, tá pagando pelos pecados do Aguni. A carta já não estava sendo muito utilizada desde da BT18, eu acho, né? Saiu de popularidade um pouco o Blue Hybrid logo depois da X7 lá atrás. E o Aguni continuou firme e forte, porque o Red Hybrid ficou mais rápido com o suporte da BT18. E as vertentes que utilizavam o Aguni, igual o KFC Hybrid, né? O Angry Birds, estava utilizando bastante dessa engine de Agunimon, Analog e Ancient para fazer o deck rodar mais rápido. Enfim, o deck não é o deck não, né? O Restrict no Aguni é extremamente justificado. Era uma carta que fazia dava um enable muito forte nesses decks agressivos. A gente pensava que o efeito do End Evolving do Lobomon era melhor, porque ele custava menos, afinal de contas, só que o Aguni acabava sendo bem mais eficiente em colocar a engine dele nos decks do que o Lobomon. O Lobomon não teve tanto sucesso assim em se encontrar em novos decks, né? Igual o Aguni. Então, eu acho que para não restringir o Analog, e a gente achava que ia ser um hit com toda certeza, que também afetaria esses decks de Red Hybrid, enfim, os decks que abusavam dessa carta. Enfim, não achava que eles iam fazer isso e hitar essas cartas diretamente para fazer elas rodarem nos próprios arquétipos, mas acho que é uma mensagem que a Bandai quis dizer com eles, com toda certeza. E o Analog saindo ileso, ainda permanece aí uma opção de search top de linha pro resto dos decks aí que usam eles, tanto os decks roxo, tanto qualquer outro deck que precise de algum tipo de search. Então, um hit bem justificado, deve dar uma desacelerada aí no Red Hybrid. E deck de Blue Hybrid já não usava o Lobo Promo, mas qualquer outro deck que usava esse Lobo Promo, foda. Já não era tão relevante, agora completamente saiu dos holofotes. Os dois irmãozinhos promo aí, né? Que nem a gente tava comentando mais cedo. É como se a gente tivesse o bagunceiro, que é o Agunimon. Tava todo dia ficando de castigo. E aí, pra não deixar o irmão parado, colocou de castigo junto. Aí quando a mãe vem busca os dois juntos. O Aguni realmente é extremamente opressivo, né? A gente entende ele ter sido irritado, porque por mais que não houvesse a necessidade dele ter sido irritado e tivesse irritado o Analog, ainda assim o Red Hybrid, tendo os tamers de ganho de memória e outras coisas, conseguiria fazer o combo em cima do tamer e aí já conseguir fazer o combo em cima dele também. Então faz sentido esse ban, esse restrict, quer dizer. E agora o deck de Red Hybrid ficou com uma perninha meio manca aí, né? A gente sabe que tem as outras cartas que foram colocadas para fazer o combo, mas elas são 2 peças e o Ancient Greymon novo só busca uma peça. Então o deck vai ter que trabalhar aí com outras cartas para conseguir fazer esse combo de forma eficiente novamente. Foi importante, eu acho que, e eu sou jogador de Red Hybrid, eu acho que o deck ele é muito apressivo muito cedo, e por ter tanto a opção do Aguni quanto a opção do Burning Grey e do Agunimon da ABT, você 17. consegue... Isso, perfeito. Você consegue ter bastante recorrência e fazer o combo de forma bem comum, né? É bem recorrente se você tiver as peças necessárias, né? Então, às vezes você ia lá, fazia um combo com o Aguni, se você tivesse outro na mão, você já ciclava uma peça do combo com o Burning Greymon e com o Agunimon da BT17 e vice-versa. E aí você só fazia pressão toda hora, né? Então, e juntamente com o Tamer da BT18, 19, o 18. Os dois juntos, né? O Takuya Os dois juntos. Koji. Isso. O Takuya e o Koji, que eles têm uma interação muito engraçada com o deck de Ancient, porque o normal é que ele fosse deletado no final do turno, né? Mas se você consegue fazer o combo passando o turno antes, ele acaba não sendo deletado e fica em campo. Então eu acho que faz sentido a Bandai ter listado essas 2 cartas sim. O Lobo acabou
tomando por causa do irmãozinho dele mesmo, não tem o que fazer, desculpa Lobo, mas o Aguni tinha que acontecer, ou ele, ou o Analog, e é que nem você falou, o Analog ele é útil para vários decks, a gente tem ele aí em decks com menos relevância, agora o novo deck de Jasmine também tem umas vertentes usando ele aí, porque parte das cartas são reutilizadas da Trash, então ele acaba dando uma possibilidade para outros decks estar usando também, então acho que foi legal. Eu não esperava que elas fossem limitadas, eu achei que ia ser o Analog mesmo, mas é um hit decente também. O Lobo, tadinho, teve sua época de ouro, mas agora eu tava esquecido. O Aguni tá aparecendo em várias outras vertentes, então justificável. Eu não acho que vai desacelerar o Hybrid, mas não vai matar o deck. Mas provavelmente todas as outras vertentes que usavam só a engine dos dois, do promo mais o Anciente, já era. Porque, beleza, a carta, você vê ela uma vez, você tem ela o jogo inteiro, porque o Anciente deleta, volta a carta, mas o problema é achar ela. Então, bem difícil. Meu Anciente, meu Angry Birds já era, vou ter que descobrir o que fazer com ele. Triste. A Hybrid foi de iFood agora, já era. É. E é isso. Agora vai ser só KFC só, não tem nada de Hybrid não. Mas tá ok, os hits foram beleza. Se você viu uma carta, somente uma cópia dessas no deck já era o suficiente, você não precisava do restante, né? Já que os ancientes ciclavam ela de volta pra sua mão, os novos, né? Então, hit ok. Mas pra ser bem sincero, essas cartas só foram listadas porque vai vir um reprint do Analog. Aposto que se o reprint fosse no Aguni e no Lobo, quem tinha sido listado era Analog, hein? Verdade, aí não tiveram coragem. Mandar querendo vender carta, gente, é isso aí. Tá não é louco não. Então o último hit da lista, eu acho que foi pra falar bem a verdade, o mais surpreso foi o Sting do deck estrutural pro deck de Imperial Dramon. É uma carta que, ok, é um hit no deck de Imperial Dramon, que tá aí desde a VT16 firme e forte no meta, ele realmente nunca diminuiu a marcha dele, a velocidade dele desde então. Não era a nível Magnamon, né, que foi justificado os hits, mas ele sempre ficou ali, né, no top 5 dos decks viáveis ali de todo o formato. Então, a gente esperava um hit um pouco mais forte no deck, né, a gente estava esperando hits no XVMon que dava memória e dava gem nos Inherits, ou no próprio Tamer, né, ou a gente tinha considerado hit na Option, mas acabamos pensando que às vezes não ia ser justificável o hit na Option, mas eles acabaram hitando outra peça aí, que foi o Sting, né? Então, acho que é ok. Não tenho muito o que falar na carta, não sou um jogador de Imperial. Nosso amigo L pode dar um insight depois, mas acho que é um hit ok. Esse hit tem bastante cara de hit no Shiny Grey da BT13, lá pro deck de Shiny Grey, né? O hit no Gel Grey, me desculpa. Ele tem bastante cara desse hit, onde eles pegaram uma carta que era boa no deck, mas não era o essencial do deck, igual era o Marcus, né? Nesse caso que é o Davis. Então, talvez diminua um pouco a consistência do deck. O Inherit é muito forte, ele não é once per turn, e ele deixava seguir no Jogress bem rápido. Vamos ver o que vai ser do Imperial nos próximos formatos com essa carta limitada, mas talvez não mude muita coisa. Pode falar aí, Robson. Esse hit aí, pra mim, não foi o suficiente. O L tá sorrindo porque ele tem o deck safado. Mas assim, eu entendo o motivo pela qual a Bandai optou por esta carta, né? A gente tem um problema de diferenças de jogo hoje para todo o Ocidente, ou pelo menos aqui para MD3, lá no Japão é MD1. E lá, com certeza, essa carta era muito mais focada em um MD1 pela consistência que ela traz pro deck do que as outras cartas. Em compensação aqui, por ser MD3, às vezes as outras cartas que fazem você ciclar memória e ser muito mais eficiente, mesmo não tendo tanto draw assim, é mais focada. Então assim, eu acho que foi pouco pro deck. O deck vai continuar forte, vai continuar opressivo. Eu acho que se não hitou o Tamer, tinha que hitar pelo menos 2 peças do deck, um XVMon e esse ou outro Stingmon, porque o fato de você conseguir
recuperar muita memória quando você faz Geogress e ter níveis 6 que joga essas peças para você fazer outro Geogress e estender o turno, é mais ou menos uma mini Jack Raid no combo dele. Então eu acho muito forte, eu acho que não resolve o problema do deck, ainda mais porque ele tem jamming, ele tem bastante draw, ele tem a opressividade do Tamer de trachar 3 sources quaisquer Digimon, né? Então você sempre vai usar de forma efetiva os efeitos do Tamer, vai ganhar memória, vai evoluir pro Pale, vai suspender tudo. Então assim, é um hit. Obviamente Vimon é o queridinho da Bandai, sempre foi, né? Então a Bandai basicamente tá falando assim: fica tranquilo, gente, a gente deu um jeito no deck aí, ó, tiramos essa carta, mas pra mim não resolve, né? A gente fez uma brincadeira mais cedo também, é como se o cara tivesse uma K-47, uma bazuca e uma faca, a Bandai vai lá, tira a faca e fala: galera, tá safe, tirei a faca aqui, tá tranquilo. Então não acho que foi o suficiente, mas é melhor do que nada, né? Vamos ver se isso aí vai ter algum impacto ou não. Mas, infelizmente, o deck de Imperial continua forte, mais forte do que deveria, levando em consideração principalmente porque os decks mais fortes do formato, ou os que estavam no auge, foram bem irritados, né? O Purple Hybrid foi, o Mirage foi, o Fenrir Luga foi, o Kuzurra, o Talmon foi. Então, o deck de Imperial continua aí, tomou, mas tomou só um de raspão e eu acho que não vai ser o suficiente. Ele vai ganhar bastante relevância agora no meta. Eu acho que foi patinho feio da lista. Não vai mudar em nada. Que nem comentário. Eu acho que a restriction foi mais em questão do Japão, que eles é MD1, então eles usavam mais peças por ter 2 draws. Tipo, o Pale bate 2 vezes, você tem 2 draws. Então ajuda na consistência. Mas, pra gente, eu acho que não vai fazer diferença. Porque agora que tá limitado, eu já rodava 1, vou continuar rodando 1. E as cartas que realmente fazem o deck ser forte é o Tamer, porque ele dá play de graça. Você tem 3 de memória de graça, mais 1 quando você faz uma evolução. E então é isso, eu acho que não vai fazer diferença nenhuma, fico muito feliz. Ai, meu Deus. Essa é a minha opinião, vamos ver o que vai vir pro futuro. Talvez diminua a aparição lá no Japão, que é MD1, mas pra cá provavelmente vai continuar a mesma coisa. É verdade. Vamos ver como é que vai ficar Imperial, se vai mudar alguma coisa ou não. Mas esse foi o hit mais leve que eles poderiam ter feito. Então, favorito da Bandai, não tem nem o que dizer. Claramente alguém adora o deck lá. Release card aí do próximo pré-release da BT21 é o próprio Paladin Ace, né? Então, jogada de marketing dos caras. Então, ok. Acho que a banlist foi tranquila. Comparado com o que a gente tinha levantado antes, acho que deu para cobrir a maior parte aqui. Os hits que a gente acabou considerando e não foram hitados, eu acho que tá ok com o resultado que a gente teve aqui agora. A gente também cobriu eles falando ali anteriormente. Então, para considerações finais desse vídeo, a gente só quer deixar um adendo de que essa foi a única update da Bandai. Foi somente para a Restricted List. E a Unrestricted List, Bandai? Não teve ninguém saiu da jaula. Achei uma sacanagem. Eu acho que o estagiário esqueceu de revisar aí a Restricted List. Tem carta ali que não precisava ficar na jaula ainda. Espero que eles revisem aí essa lista de novo. Espero que mais cedo do que mais tarde, né? Tem cards ali, a gente falou no final do nosso último vídeo que a gente falou sobre a banlist. Cards ali igual Agumon roxo, Dion Delist Draw 2, Tracha 1, o próprio Mech Gaoga, com Mirage hitado agora não faz mais sentido, tá lá. Cartas ali que são inofensivas, pra falar bem a verdade, que deveriam estar se livrando aí agora, mas continuam pagando pecado aí, pagando pelos seus crimes antigos. Alguma coisa a acrescentar nessa falta de Unrestrict? Eu acho que a Bandai tá preocupada aí em lançar coleção nova, né? Na live de ontem a gente viu que tinha bastante informação. A gente recebeu pelo menos aí 3, 4 boxes de antecedência, mais box promocional, mais um sneak peek do aplicativo aí que deve ter do jogo. Então eu acho que a Bandai tá preocupada em lançar a carta, porque é o que dá dinheiro,
e esqueceu das cartas presas passando fome lá, né? Estão batendo com o copinho na jaula lá, falando, libera eu, já deu meu tempo, mas tá lá. Vamos ver, tem que aguardar. Eu acho que realmente tinha umas cartas ali que poderia sair. É, que nem a gente falou, algumas muito possivelmente não teriam relevância, mas a gente entende que quanto mais opção para as pessoas que gostam dos decks, né? Ali do Greymon, alguma coisa do Mirage e tal, ia ser legal. Infelizmente a Bandai optou por só não sei porquê, não tô lá, às vezes queria estar, às vezes resolvia, às vezes hitava esse deck de Imperial e ficava feliz. E é isso, mas tá bom, vamos esperar, né? Eu acho, só dando um adendo, eu acho que tem cartas que são muito fortes e que passaram, né? A gente tem aí o deck de Imperial Virus, que tem o Armimon, que é perigosíssimo, e tem o deck de Royal Knights, que tem o Mechamon novo. Cara, aquele efeito de tirou uma carta, ele entra em campo e devolve sem pagar o custo no Omegamon francês, rapaz, aquilo perder a mão. Pior do que Imperial, pior do que Purple Hybrid, aquilo lá é a Bandai falando assim, gente, compra essas cartas aqui, que isso aqui vai ser jogável, né? E outras coisas, né? A gente viu que eles também não hitaram o Galaxy, né? Pensamos que sairia o Tamer, não saiu. Não hitaram, não sei se a Bandai tá basicamente falando assim, gente, é tranquilo resolver essas cartas aí, é só você rodar toda a sua lineup de Huck de Floodgate, beleza, né? Quem precisa de Hook exclusivo não usa Floodgate, beleza. Até porque a maioria das cores agora já tem todos os Floodgates. Então, assim, difícil. Eu acho que faltou uma ou outra coisinha, né? Poderia ter um pouquinho mais de cartas aí, eles poderiam ter dado uma preocupação maior, e principalmente no Omecamon, que, pelo amor de Deus, perderam a mão, mas eu acho que eles estão querendo vender primeiro para depois listar. Não sei se vai sair mais uma esse ano, poderia, né? E aí já com um restrict aí. Vamos aguardar, vai ter mais coisa da Bandai essa semana ainda, muito provavelmente vai ter mais informação do aplicativo, vai ter unificação. Eu acho que a partir disso a Bandai pode estar trabalhando aí em outras coisas. Sério, considerações finais. Medo de mexer nas cartas restritas. E eles não sabem o que vai acontecer. Mas queria ver meu Greymon de volta. Não tem relevância nenhuma hoje. E podia voltar, mas ele provavelmente enfiaria em outros decks e ia quebrar o meta. Mas quantos outros decks fortes que não tomaram, provavelmente não mexeram tanto em Royal Knights quanto em Imperial Virus, por ser muito novo. Talvez eles não tenham dados, eles querem vender. Então provavelmente eles vão esperar ver mais campeonatos para ter mais base de dados, como vai vir. E sei lá, eu adoraria ver o Tebalist com mais frequência também, menores para mais frequentes, para não acontecer de o meta ficar estagnado por tanto tempo. Eles lançam bastante coisa, mas se o lançamento não é bom, não vai mexer no que tá lá em cima. Então, espero que venha mais. Mas a que veio agora ajuda bastante. Eu gostei do que veio, até impressionou algumas coisas. E espero que ocorra mais vezes. Não mexendo nos meus decks, principalmente. Tá certo. Também acho que mais listas com menos quantidade de hits são bem mais bem-vindas pela Bandai. E quanto aos decks que não foram hitados, né? Acho que falta realmente uma base de informação sobre eles maior, né? O deck não. A coleção nova acabou de sair aqui agora para nós no final de fevereiro e não dava para listar elas, alguma carta delas aí agora depois de 15 dias, né? Somente com base ali nos resultados japoneses. Acho que a Bandai vai realmente então ficar com um olho ali no popularidade do Imperial, popularidade do Royal Knights e até mesmo agora da Sakuyamon, que emergiu aí como um forte candidato aí para os decks top tiers dos próximos formatos. Então acho que é isso, ok? Nada mais a acrescentar nesse vídeo. Alguma coisa que vocês queiram falar? Valeu, galera, que tá acompanhando a gente aí. E é isso. Até a próxima. Tamo junto. Valeu. Valeu, galera. Espero continuar participando do nosso canal e vejam os nossos vídeos. Valeu. Isso aí. Valeu, time. Muito obrigado por esse
nosso mini podcast. E valeu, vocês concordam aí com o que a gente falou sobre a banlist? Deixa um comentário, se vocês discordam, deixa um comentário também. E não se esqueçam do like, deixam sempre o like, não importa a opinião de vocês, sempre ajuda o nosso canal. Valeu! Falou! Falou!